Para a gente verificar a propriedade da potência, e para não ficar somente nas tabelas, né, só na questão da progressão aritmética, eu vou usar agora um problema que envolve um pouquinho de geometria, né? Então, ali no exercício, ele explica, na primeira parte, como que é o jogo de Bosó, né, que utiliza 5 dados, numerados de 1 a 6, que são colocados em um copo, jogados à mesa, e aí faz-se a contagem de pontos através das sequências que aparecem ali. Mas o que me interessa mesmo do problema é que daqui para frente, né, ele faz assim, ó, Lucas, ele tem blocos de madeira, né, e que vai recortar na forma de dados pequenos, né, de aresta 2 centímetros, que vão ser utilizados na montagem de kits, né, de conjuntos completos, com um copo e 5 dados, que ele vai lá fazer uma embalagem e vai comercializar. Então, aí ele fala assim, ó, supondo que não haja perda de material na fabricação desses dados, quer dizer, o que ele quer dizer com isso, né? Quando você vai serrar lá um bloco de madeira, você vai perder, tem lá a serragem, né? Dependendo, por mais fino que seja, você vai ter uma perda de material nesse processo. Mas, para ser um exercício ideal, a gente vai desconsiderar, vamos supor que não exista, né, essa perda de material, essa perda. Então, a pergunta é essa, ó. Se Lucas utilizar um bloco de madeira de arestas iguais a 106 centímetros, quantos dados sobram após a montagem de conjuntos completos, né? Então, para você entender o problema, eu peguei um cubo ali, né, com uma aresta menor. E de forma que, vamos supor aqui que dê para dividir, esses são de 2 centímetros, dê para dividir aqui em 2 pedaços, né? Então, aqui eu tenho 2 pedaços, aqui eu tenho 2, e aqui essa aresta também foi dividida em 2 partes. Dá para você visualizar que nós temos ali, se eu cortasse isso daqui, teriam 8 dados menores, né? 8 cubos menores, que é o resultado desse produto. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, eu tenho 8, né? 8 dados. Então aí, no caso, daria para montar um conjunto completo, e sobrariam 3 dados, né, sem conjunto, que não dá para montar um conjunto completo. Então, aí nós vamos para o nosso caso. No nosso caso, o que acontece? São arestas de 106 centímetros, que nós vamos dividir de 2 em 2. Lógico, quando ele falou para encontrar o máximo de dados, é porque eu não vou cortar esse cubo de qualquer jeito, né? Eu tenho que começar aqui, a partir, né, bem aqui do cantinho, para obter o máximo de pedaços, né? E aí nós vamos obter ali os dados. Então, cada aresta dessa, o que acontece? — 106 dividido em 2, cada aresta vai ser dividida em 53 pedaços. Então, quer dizer, eu tenho 53 pedaços aqui. Logo, pelo exemplo que nós vimos agora há pouco, qual é o número de dados obtidos? 53 vezes 53 vezes 53, que vai dar 53 ao cubo. Lógico que eu posso fazer essa multiplicação e depois dividir por 5 para ver quantos dados vão sobrar. Mas não é necessário, né? Observe que 53, ele é congruente a 3 no módulo 5. Então, — 53 ao cubo é congruente a 3 ao cubo no módulo 5, que é 27, que dividido por 5 deixa o resto 2. Ou seja, 53 ao cubo, ele é congruente a 2 no módulo 5. Logo,
sobram 2 dados, né, na fabricação lá dos conjuntos completos. E para terminar, nós vamos ver aqui mais uma pergunta, ainda sobre esse nosso probleminha, né? Então veja, após recordar um bloco e em seguida montar o máximo de conjuntos completos, Lucas verifica que sobraram 3 dados. Qual o valor da menor medida possível para a aresta desse bloco? O que acontece? Então, cada aresta, se nós dividirmos por 5, né, formarmos ali blocos de 5, ele deixa o seguinte resto: ou a divisão é exata, o resto é 0, ou o resto é 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então veja, vamos chamar aqui de x o número de pedaços que eu posso dividir uma aresta. E lógico, como nós vimos ali, x ao cubo vai ser o número de dados obtidos, né? Nós vimos lá do C2, dá 2 ao cubo, se é 53, dá 53 ao cubo. Então, o que acontece? Se x é congruente a 0 no módulo 5, ou seja, se aquela divisão ali dos pedaços dá certinho por 5, então x ao cubo também é congruente a 0 no módulo 5. Ou seja, o número de dados vai dar certinho para montar conjuntos completos. Nós vamos ver ali, né? Se x é congruente a 1 no módulo 5, o que acontece? Nós vamos ter então que x ao cubo também é congruente, né, a 1 ao cubo, que vai dar 1 no módulo 5. Continuando aqui, se x é congruente a 2 no módulo 5, nós vamos ter que x ao cubo é congruente a 2 ao cubo, que é congruente a 3 no módulo 5. Ou seja, se aqui é congruente a 2, x ao cubo, o número de dados, vai sobrar 3, né? Agora resta verificar se não tem mais alguém que vai acontecer isso, né? Então, se aqui é congruente a 3, módulo 5, x ao cubo é congruente a 3 ao cubo, né? Que é 27, então, no módulo 5, né? Não vai ser, faltou x a 4, a gente vai ver ali no próximo slide, que também não vai dar. Então, eu já vi aqui que x tem que ser congruente a 2 no módulo 2. Só para verificar, né? Ele mesmo, ó. Se x é congruente a 4, módulo 5, x ao cubo vai ser congruente a 4 ao cubo, que é congruente a 4 no módulo 5, ou seja, vão sobrar 4 dados. Então, nós vimos que para sobrarem 3 dados, tem que ser o número de pedaços obtidos tem que ser congruente a 2, né? Mas o que acontece? Os cubos, as medidas dos cubos, elas, como o exercício disse, são maiores que 100. Então, se eu tivesse ali 100, né, que é a primeira medida, dividido de 2 em 2, vão dar 50 pedaços. Mais 50 é congruente a 0.
no módulo 5. Quer dizer, qual vai ser o próximo número de pedaços que vai ser congruente a 2? É fácil de ver que 52 é que é congruente a 2 no módulo 5. Ou seja, eu tenho que ter 52 pedaços para obter, né, um número de cubos que divididos de 5 em 5 vão sobrar 3. Mas como cada pedaço mede 2 centímetros, então nós vamos ter cada aresta deve medir 104 centímetros. Então, como nós vimos aqui, a aritmética modular, ela é uma ferramenta que nos ajuda a resolver vários problemas, né? Uma outra maneira de você utilizar as operações aritméticas e pode facilitar a resolução de vários problemas que envolvem, né? Nós vimos aqui progressões aritméticas, divisibilidade, geometria e assim por diante. Tem vários exercícios que a gente pode resolver utilizando a aritmética modular, que a gente pode ver em uma próxima aula. Muito obrigado.